Num mundo de informações multiplicadas a todo instante e veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, qual a importância do jornalismo tradicional? Para falar desse tema, Cidadania convidou Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Seja bem-vinda, Samira. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui dialogando sobre esse tema tão importante. Samira, você está numa luta para que o diploma do jornalista seja novamente uma obrigatoriedade para o exercício da profissão. Por quê? Bom, porque a gente perdeu, Paulo, um critério de acesso a uma profissão de nível superior, regulamentada há mais de 40 anos, que era um critério absolutamente transparente, um critério pessoal, né? E que foi derrubado por uma canetada do Supremo Tribunal Federal. A gente pode chamar de canetada, sim, uma decisão que fez com que o jornalismo fosse uma profissão banalizada no país. Então, nada mais justo do que a gente volte a ter esse critério de acesso a essa profissão, que diz muito hoje, no ponto de vista da produção da informação e de uma informação íntegra, você ter profissionais minimamente qualificados para atuar no mercado de trabalho. Bom, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, já tramitando há alguns anos. Você conhece o teor dessa PEC? Conheço. O teor da PEC faz voltar um artigo à Constituição Federal, estabelecendo o diploma de nível superior específico em jornalismo como critério de acesso à profissão. Importante dizer que não veda, por exemplo, quem tem notório saber de participar como colaborador, como comentarista, como emissor de opinião dentro dos veículos jornalísticos. Mas você não acha que isso também existe um certo corporativismo nessa questão de exercer como jornalista a profissão, detentor de um certo poder que as outras pessoas não têm? Bom, eu acho que não. Eu acho que não há um corporativismo sob o ponto de vista de que nós precisamos ter compromissos éticos para entregar para a sociedade o melhor produto possível. Estou falando de uma profissão, Paulo, que envolve muito a vida das pessoas, né? Que envolve responsabilidades que nem todas as pessoas, por mais que tenham o dom, né, de se comunicar e se comuniquem muito bem, elas vão poder continuar se comunicando livremente. Agora, exercer profissionalmente o jornalismo, eu brinco que um diploma só nem é mais necessário, você tem que estudar a sua vida inteira. Samira, é curioso porque a obrigatoriedade do diploma, portanto, uma faculdade de jornalismo, ter que frequentá-la, isso foi uma imposição, digamos assim, da época da ditadura militar. Né? Então, houve aquela grita toda. Você não acha isso curioso? Porque o Supremo, quando determinou a extinção da necessidade do diploma, emitiu o julgamento de que isso limitava a liberdade feria a liberdade de expressão. Veja bem, o argumento do Supremo é como se, para ter liberdade de expressão no país, todo cidadão precisasse ser jornalista. Liberdade de expressão é diferente de liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa pressupõe o direito de você fazer o exercício do jornalismo sem nenhum tipo de censura, inclusive vedada pela Constituição Federal, a censura prévia. A liberdade de expressão é uma liberdade que eu tenho, que você tem, que qualquer cidadão tem, de se comunicar e de se expressar livremente, em qualquer meio, né? Então, assim, há um discurso generalista, e foi a fala que o Supremo se apegou para tomar essa decisão, de que você necessariamente teria que ser jornalista para ter liberdade de expressão, generalizando, na verdade, uma necessidade para um ofício. Veja bem, eu tenho muita familiaridade com leis, mas isso não faz de mim um advogado. Eu preciso estar inscrito, fazer uma faculdade, me inscrever, passar numa prova de um conselho de classe, que é a OAB, né, para exercer o jornalismo. Essa questão da exigência do diploma vir da época da ditadura militar, na verdade, é um reducionismo, porque a FENAGE, desde o seu congresso zero, digamos assim, ainda na década de 30, na década de 40, já pedia que fosse exigido um diploma de nível superior
para o exercício do jornalismo para tentar profissionalizar essa atividade. Foi fundada em 1946, né? Isso. Naquele período pós a ditadura de Vargas. Isso. Né? Antes da sua própria fundação, as associações de jornalistas já exigiam, e essas associações se juntaram, se transformam em sindicatos. Os sindicatos compõem a federação que é criada em 46 e a FENAGE passa nos seus congressos, que é a instância máxima de decisão da categoria, a falar em diploma. Claro, a gente tem outra realidade também. A gente passa a ter no Brasil os cursos de nível superior em jornalismo, né? As faculdades, as universidades, ou seja, uma formação mínima de 4 anos, inclusive para aquelas pessoas, muitas das quais já exerciam essa atividade profissionalmente, né? Livremente, e foram, de certa forma, se qualificar fazendo o seu curso superior. As eleições desde a década de 80 para a presidência, para o corpo de diretores da FENAGE, são eleições diretas. Cada jornalista vale um voto, mas nem sempre foi assim, né? Antes um voto era indireto, os jornalistas de cada estado votavam nos delegados, certo? Certo. Quem me contou isso foi um ex-colega nosso aqui, Armando Hollenberg, que já foi presidente da FENAGE. Ele contou também com um fato bastante curioso da década de 80, 40 anos atrás, portanto, ou mais ou menos isso, em que os jornalistas de Brasília resolveram, um dia sem notícia, né? E isso, evidentemente, numa contestação contra os donos dos meios de comunicação. Hoje, esse dia sem notícia praticamente não teria feito nenhum, né? Hoje o dia sem notícia, provavelmente a gente teria as pessoas se informando pelas redes sociais, por pessoas que emitem opinião, muitas vezes desqualificada nas redes sociais, e a gente tem também uma dificuldade de mobilização de uma categoria cada vez mais jovem e mais precarizada. O que aconteceu com os cursos de comunicação depois da queda da exigência do diploma? Tem menos pessoas procurando ou não alterou? A gente pode dizer, Paulo, que nos primeiros 5 anos após a queda do diploma, os cursos se mantiveram estáveis e com uma certa procura. Aquecidos, inclusive com faculdades particulares abrindo esses cursos. Mas hoje, né, passado esse período, a gente tem os cursos em franco declínio. Nós temos cursos de jornalismo, faculdades que fecharam as portas. Você atribui isso Atribuo, claro. Eu acho que o jovem hoje, eu, por exemplo, vou tirar pelo meu exemplo, aos 16 anos eu resolvi que queria ser jornalista, porque eu era uma pessoa muito questionadora de por que o mundo é assim, por que não é diferente, gostava muito de ler e muito de escrever. Me disseram, inclusive, que na época o curso era comunicação social. Você tem que fazer comunicação social, né? Você vai ser jornalista, você vai ser uma comunicadora, vai estar habilitada para exercer o jornalismo. Hoje em dia, um jovem, ele vê outras figuras exercendo isso, esse papel de levar informação de interesse público para a sociedade. E, muito provavelmente, ele não vai ver benefício em fazer uma formação superior específica na área, se qualquer pessoa pode exercer o jornalismo. Essa proposta, a emenda da Constituição, ela diz exatamente o quê? E ela prevê esse pano de fundo da mudança dos meios de comunicação de hoje? Não, ela não prevê o pano de fundo das mudanças dos meios de comunicação. Mas ela é uma proposta muito simples e, ao mesmo tempo, muito sólida. Ela só volta um critério de acesso, que é a pessoa cursar jornalismo. Tá? Ela mantém, inclusive, a figura do colaborador eventual, que é aquela pessoa que tem notório saber e que pode fazer o comentário, a apresentação e ela também complementar, por exemplo, a regulamentação de radialistas. Você sabe que jornalismo não é uma atividade que você faça sozinho e só com jornalistas. Você tem radialistas, né, atuando no meio da comunicação. Se você levar para um escopo mais amplo, você tem as relações públicas e os publicitários que atuam no outro campo, que não é o jornalismo propriamente dito, mas que é dentro da grande estrutura da comunicação. Então, o jornalismo em si, voltando esse artigo à Constituição, e tem que ser uma emenda constitucional, porque o decreto... É difícil, né? Lei, muito difícil, quórum qualificado, né? E tem que ser uma emenda porque estava na Constituição essa exigência e foi retirada. Então, precisa voltar por emenda constitucional, a não ser que o Supremo queira rever a sua decisão, né? Também é possível. Bom, o Supremo tomou essa decisão em 2009, né?
Já lá se vão, 16 anos. Né? Isso. E de 2009 para cá, me parece que a situação ficou bastante mais complicada, porque existem mais pessoas exercendo o seu direito no YouTube, nas redes sociais e divulgando notícias, muitas vezes até notícias falsas. Sim. Né? Mas essas pessoas seriam, de que forma afetadas se a PEC vigorasse, se essa emenda à Constituição vigorasse? A PEC hoje, ela está na Câmara dos Deputados. Ela foi aprovada no Senado em 2009. Não, perdão, em 2000 e... A PEC tem uma controvérsia, parece que é 2012. 12. Né? Em 2012, ela foi aprovada no Senado por ampla maioria de votos. Nós tivemos apenas, numa sessão definitiva, 4 votos negativos de senadores, né? Dos 80 e tantos, nós tivemos apenas 4 votos contra essa PEC. Ela desceu para a Câmara dos Deputados, a ela foram apensados pelo menos outros 4 projetos de lei de igual teor que estavam na Câmara, e lá ela permanece como uma pauta parada, como uma pauta que passou por uma comissão especial, é fato, foi aprovada simbolicamente nessa comissão especial, que inclusive teve como relator o atual presidente, Hugo Mota, né, o recém-possado presidente da Câmara. Foi favorável à PEC do diploma, mas nós não tivemos ambiência política para levar a pauta à frente. Nós tivemos N acontecimentos que fizeram da Câmara dos Deputados o palco de outras disputas que seria impossível levar uma pauta como essa adiante. Né? Bom, vou falar em termos de disputa, eu vou colocar aqui a questão das fake news. Como o jornalismo e a instituição do diploma de jornalista pode combater qual a postura de vocês da FENESC com relação à fake news? Então, aí eu vou voltar um pouquinho, porque no final das contas eu acabei falando muito do trâmite da PEC e não cheguei ao ponto que eu queria chegar, que é o fato de que lá em 2009... a gente não existia na comunicação essa revolução tecnológica das redes sociais digitais, dos aplicativos de mensageria, que são hoje os meios pelos quais a população brasileira se informa primordialmente. Talvez, se a gente tivesse lá em 2009 esse ambiente, o Supremo Tribunal Federal tivesse tomado uma decisão diferente. Porque o fato hoje, Paulo, é que nós temos pessoas completamente inabilitadas. Para ser jornalista no Brasil hoje, basta você nascer. E você está vivo e você querer. Mas a questão vai... Quem habilita quem? Quem habilita? Essa é a grande questão. Quem diz o que é verdade? Vamos lá. O Ministério do Trabalho e Emprego emite hoje o registro profissional de jornalista. Esse não caiu. Ele ainda é necessário, embora o ex-presidente Bolsonaro tenha tentado, inclusive, uma medida provisória para derrubar o registro profissional. Né? Quais são as condicionantes para que se consiga um registro de jornalista? Nenhuma. Hoje, nenhuma. Hoje qualquer pessoa vai no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no sistema online e pede o registro profissional de jornalista. Ele não precisa comprovar se ele atua na área, ele não precisa ter formação nenhuma, muito menos a específica. E a gente tem denunciado ao Ministério do Trabalho que existem empresas e pessoas físicas que fazem intermediação de registro profissional. Nós temos hoje registro para menor de idade. Vendem procuram a dificuldade para vender a facilidade, é isso? Exato. A gente chama de aquele intermediador, lembra daquela... É o despachante. O despachante. A gente chama do despachante de registro profissional. Como é que a FENAGE, que a FENAGE propõe de prática para combater esse fenômeno das fake news? Se é que é possível. A gente tem a gente está sempre correndo um passo atrás desse fenômeno das fake news, que, na verdade, tem muito interesse político e econômico por trás. As grandes plataformas digitais, de mídias digitais, elas têm interesses muito claros. Inclusive, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, acabou de se aliar ao governo Donald Trump, fazendo isso publicamente. Não por subterfúgios, mas clara e publicamente isso. Então, a gente tem que ter... regulação, Paulo. A gente tem que ter regulação. A gente precisa de mecanismos legais e o Estado brasileiro é o ente
né, através do legislativo, para fazer essa legislação, para tentar regular as plataformas. E a regulação não é garantia de que nós vamos vencer o fenômeno das fake news, porque é um fenômeno muito complexo. A fofoca é muito mais veiculada com muito mais rapidez do que o desmentido. Muito. Não existe, aí eu acho que é uma impossibilidade. Né? Agora, do ponto de vista da formação do jornalista, porque acho que tudo isso passa pela educação. Claro. Ensinar as pessoas a fazerem, a procurar a origem dos fatos. Isso. Eu acho até que do momento em que você pega o celular, que é um instrumento super competente em termos de você filma a pessoa com o celular em pé, você está ignorando o que acontece em volta, ou seja, está privilegiando a pessoa. E a própria estrutura da notícia tradicional está sendo ignorada. Né? O que a FENAGE sugere, e quem a FENAGE coloca como opção para esclarecer essa questão das fake news, para regulamentar? Porque parece que há dúvidas sobre quem deva manter isso aí, essa censura, né? Censura no bom sentido, né? De separar o joio do trigo. Há uma dúvida entre os projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado de qual seria o órgão competente para fiscalizar, né, e acompanhar uma regulação de plataformas. Claro que a gente ainda não tem um debate amadurecido sobre isso. E isso vai se dar muito mais a partir da medida em que os projetos vão avançando. O projeto de lei que estava na Câmara, o 2630, que erroneamente ficou chamado de projeto das fake news, né? Na verdade, ele é um projeto de liberdade, responsabilidade e transparência nas plataformas. Ele tinha um bom escopo, ele teve um excelente relator, que foi o deputado Orlando Silva, que tentou conciliar N interesses, inclusive o das próprias plataformas. Mas ele tinha um empecilho que era exatamente o debate de quem vai fiscalizar. É a Anatel? Né? É um órgão que vai ser criado, externo? É um órgão ligado ao governo, à presidência da República? E tudo isso abriu margem para uma grande fake news de censura. Qual a sua proposta a proposta da FENAGE em termos de uma autoridade? Bom, o ideal é que fosse uma autoridade própria, competente para isso e que tivesse autonomia. Estamos no campo do ideal, não do possível. O possível pode ser a Anatel, desde que ela crie uma Câmara específica para isso, né, para fazer esse acompanhamento com pessoas especializadas, porque hoje a Anatel não tem pessoas especializadas para trabalhar no campo da regulação de plataformas. Precisa ter gente especializada nisso. É um fenômeno muito novo e, ao mesmo tempo, tem muita velocidade. Você disse, a mentira ela circula infinitamente mais rápido do que, aspas, a verdade. Agora, onde é que o jornalismo entra nisso tudo? O jornalismo é a atividade profissional que tem a obrigação de levar a informação de relevante interesse público para a sociedade. E essa informação é fundada no fato, é fundada no real. E ela possibilita, através de um trabalho profissional, fazer com que o cidadão tenha conhecimento desse fato, mesmo não estando lá, mesmo não presenciando. Hoje, infelizmente, a gente pode dizer que nunca existiu erro de apuração. Existe, faz parte do trabalho jornalístico. A manipulação ou o viés na produção de uma notícia sempre existiram e vão continuar existindo. O que não pode haver hoje é uma sociedade que acha que está consumindo notícia, mas, na verdade, está consumindo qualquer tipo de informação que não tem nenhum pé na realidade. Os jornalistas dos grandes meios de comunicação, muitos deles seriam contrários a essa volta da exigência do diploma. Né? Por que? A quem você atribui isso? Bom, a avaliação que a gente tem, pelo menos das nossas mobilizações em redes sociais, nós já fizemos pelo menos 3 Ocupa Brasília pela PEC do diploma, fizemos algumas mobilizações em rede, e a categoria tem dito que concorda com essa pauta. Inclusive, nós fizemos a volta dessa pauta desde julho de 2022, quando eu assumi a presidência da FENAGE, porque foi um pedido recorrente da categoria aos sindicatos e à própria federação. Alguns, eu não diria jornalistas, mas eu acho que é a posição de alguns veículos continuar sem a exigência do diploma, embora a maioria só contrate jornalista com diploma. Mas por quê? Porque a não exigência do diploma, ela também avilta o mercado de trabalho.
faz com que você tenha sempre ameaças de demissão em massa e de contratação. Olha, você quer ganhar mais, você tem um diploma, mas a gente tem aqui um banco de currículos de pessoas que querem ser jornalista e a gente pode contratar. Se a maioria, como você diz, já contrata, a maioria dos órgãos de comunicação já contratam quem tem diploma preferencialmente, por que essa luta, então? Porque a gente precisa de um critério para acessar essa profissão que seja uma garantia mínima de qualificação. Assim, não está distante você ter hoje uma maioria que contrata com diploma, mas você tem o fato de pessoas que se autodenominam jornalistas sem ter a menor qualificação para isso, como, por exemplo, analfabetos em vários estados, sem demérito a qualquer tipo de profissão. Porteiros, inclusive, tem um dado interessante. As pessoas que são contra o diploma, porque acham que o jornalista pode, inclusive, ter qualquer formação, elas desconsideram o fato de que hoje, para ser jornalista, não há formação alguma. Citam o modelo norte-americano. O Tom Wolfe. Tom Wolfe não era um jornalista de formação, mas ele era formado em realidade social e política norte-americana. Quer dizer, uma pessoa que tinha um cabedal de conhecimentos, mínimos, inclusive, da própria sociedade onde ele atuava. Você acha que os cursos de jornalismo hoje capacitam a pessoa para atuar nos diversos e múltiplos meios de comunicação ou o currículo das faculdades teria que mudar? O currículo das faculdades ele já evoluiu muito nos últimos 16 anos, né? Inclusive, ele tem hoje até uma vertente, de certa forma, interessante, que é a questão do empreendedorismo no jornalismo, tá? A gente tem muitos jornalistas que saem da universidade e vão fundar os seus próprios veículos, né? Alguns gostam de chamar de mídia independente, mídia alternativa. Para nós, da FENAGE, a gente vai muito na linha da pesquisa da USP, que são os novos arranjos produtivos no campo do jornalismo. Eu me junto 2, 3, 4 colegas, chamo um cientista de dados, chamo um advogado, chamo um assistente social, ou, enfim, qualquer outra formação. A gente junta ali 6, 8, 10 pessoas, monta um veículo, né, com essas várias capacidades juntas que vão atuar nesse ambiente nativo digital. Isso é muito positivo, Paulo. Historicamente, os jornalistas sempre foram muito combativos, principalmente na época da ditadura, contra os proprietários dos meios de comunicação. Como é que está essa luta hoje? Bom, muito enfraquecida. Enfraquecida, né? Muito enfraquecida exatamente por conta de, vou usar um conceito que acho que nem todo mundo domina, mas por conta de um exército de reserva de mão de obra que a gente tem, né? O fato das empresas só contratarem ou contratarem majoritariamente jornalistas com diploma não exclui uma mão de obra de reserva que está sempre ali em busca de empregos. Você tem o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. A gente fez um estudo pelo DIEESE que mostra que em 9 anos nós perdemos 20% dos postos de trabalho com carteira assinada para jornalistas no Brasil, né? Então, é um setor que está desempregando o trabalhador formal, né? E, ao mesmo tempo, tem as possibilidades de existir, porque o jornalismo se barateou em função das novas tecnologias. Era muito mais caro fazer jornalismo antes no Brasil, né? Sem essas novas tecnologias, mas precisa de pessoas que sejam minimamente qualificadas, inclusive em gestão. A FENAGE defende que os colegas se qualifiquem em gestão. Aí é um ponto que o currículo precisa melhorar. Você acha que a evolução tecnológica vai acabar com o jornalismo impresso ou não? O jornalismo impresso, ele infelizmente ou felizmente, eu não sei, para alguns infelizmente, para outros não, ele caminha sim para uma extinção. Agora, a gente também tem que avaliar que fazer comunicação de uma forma mais ampla é como eu digo com quem trabalha com comunicação sindical. Você vai precisar desde o carro de som rodando ao redor da fábrica, ao jornalzinho entregue na porta da fábrica, né, até o megafone, até o programa no YouTube, ou a lista de transmissão pelo WhatsApp e a live no Facebook ou no Instagram. Então, são modais que se complementam. Para um segmento de nicho, pode muito bem existir um jornal impresso, uma revista impressa, embora elas estejam diminuindo cada vez mais. Mas o digital tem crescido e tem proporcionado, em certa medida,
um espraiamento do jornalismo pelo Brasil, que é um país de dimensões continentais. Mas o jornalismo em si não vai acabar, nunca vai acabar, ele vai se transformar. Samira, parabéns pela sua luta e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda estava muito tomada, mas você veio aqui nos prestigiar com sua Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. É realmente muito importante a gente poder discutir, né, o papel do jornalismo e o combate às fake news. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.